Nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca do crime de latrocínio na Justiça Militar. O crime de latrocínio, em âmbito castrense, está previsto no capítulo 2 do roubo e da extorsão, do título 5 dos crimes contra o patrimônio, do livro 1 da parte especial, que é dos crimes militares em tempo de paz, do Código Penal Militar. Estabelece o artigo 242, caput e parágrafo 3º. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante o emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa, ou, depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência. A pena prevista é de reclusão de 4 a 15 anos. E o latrocínio, a sua previsão está no parágrafo 3º. Se, para praticar o roubo ou assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém, a pena será de reclusão de 15 a 30 anos, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Se há mais de uma vítima desta violência à pessoa, aplica-se o disposto no artigo 79. Conforme podemos verificar pela transcrição do dispositivo legal, para que o crime de latrocínio esteja caracterizado, é necessário que a morte da vítima seja ocasionada para que o agente possa praticar o crime de roubo, que a morte da vítima ocorra para assegurar a impunidade deste crime, entenda-se, do crime de roubo, que a morte da vítima seja para assegurar a detenção da coisa, ainda que por um brevíssimo espaço de tempo, que a morte da vítima seja causada dolosamente, sendo assim, a morte culposa não caracteriza o latrocínio, é irrelevante que a lesão patrimonial tenha ocorrido, a violência tem que ser contra a pessoa e não contra a coisa, e se desta violência contra a pessoa recair em mais de uma vítima, deverá ser aplicada as regras relativas ao concurso de crimes que estão previstas no artigo 79 do CPM. O latrocínio é uma verdadeira qualificadora do crime de roubo, visto que se nós verificarmos a pena prevista para este último, que é de reclusão de 4 a 15 anos, e a do latrocínio, que é de reclusão de 15 a 30 anos, constatamos o aumento nos dois patamares, tanto no mínimo quanto no máximo, o que caracteriza a qualificadora. O que é muito interessante de se observar é a disposição contida no próprio parágrafo 3º, qual seja, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Embora o crime de latrocínio seja um crime contra o patrimônio, o que caracteriza este crime é a morte da vítima. A súmula 610 do Supremo Tribunal Federal determina a crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração dos bens da vítima. O artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar foi alterado pela Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alargou significativamente a competência da Justiça Militar. Portanto, houve uma ampliação dos crimes de natureza militar, visto que qualquer crime existente no ordenamento jurídico brasileiro poderá se tornar crime militar a depender do preenchimento de uma das condições previstas no inciso 2º do artigo 9º. Com a alteração legislativa, a previsão de que os crimes previstos neste Código, que é o Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, ou seja, todas as outras leis penais existentes no ordenamento jurídico brasileiro, também serão crimes militares se preenchidas umas das hipóteses previstas no inciso 2 do artigo 9º do CPM. E as hipóteses previstas são crimes cometidos entre militares, envolvendo militar em lugar sujeito à administração militar contra civil, militar em serviço ou atuando em razão da função, aliás, esta é a maior hipótese de incidência dos crimes militares, militar em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que
do lugar sujeito à administração militar contra civil, militar durante o período de manobras ou exercício contra civil e militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Este assemelhado mencionado nessa hipótese não existe mais no ordenamento jurídico. Sendo assim, o crime de latrocínio, se ele for praticado envolvendo algumas dessas hipóteses que eu acabei de fazer na leitura, ele será militar e seu julgamento será realizado perante a Justiça castrense. Se for praticado por militares dos estados, a competência para julgamento será da Justiça Militar Estadual, lembrando que esta justiça não julga civil em hipótese alguma por absoluta vedação constitucional, e se for praticado por membros das Forças Armadas, a competência para julgamento será da Justiça Militar da União. Nesse caso, está autorizado o julgamento, inclusive, de civis. O crime de latrocínio, ele é hediondo nos moldes previstos no artigo 1º, inciso 2º da Lei 8.072/90. Analisando o dispositivo legal, nós verificamos que somente é feito menção ao crime previsto no Código Penal comum. Observe, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 2º, latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, infine. Portanto, se o militar em serviço comete o crime de latrocínio, como este crime possui a previsão tanto no Código Penal Militar, artigo 242, parágrafo 3º, quanto no Código Penal Comum, artigo 157, parágrafo 3º, infine, ou seja, são crimes impropriamente militares, são aqueles cujo tipo penal está previsto tanto no Codex Castrense quanto no Código Penal Comum, em face do princípio da especialidade, este militar deverá responder pelo crime previsto no Código Penal Militar. Como os crimes previstos no Código Penal Militar não se encontram no rol previsto no artigo 1º da Lei 8.072/90, não será considerado hediondo. Este é o posicionamento majoritário da doutrina. No entanto, existe uma posição minoritária que defende que nos casos dos crimes impropriamente militares ou militares por extensão, face ao alargamento que ocorreu na Justiça Militar, seria possível sim a existência de crimes militares hediondo, aplicando-se o rigor previsto na Lei 8.072/90, visto que nestes casos não se justificaria um tratamento diferente a situações aparentemente iguais. Uma outra questão que se indaga é como fica a disposição prevista no parágrafo 1º do artigo 9º do Código Penal Militar, que estabelece os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Por mais que o crime de homicídio esteja consumado com a morte da vítima, ele é um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida. Somente os crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Entenda-se homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto.